Amém, irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do verso 32 ao 34. A maior marcha da história. Nós vamos ver aqui nessa noite e entender um pouco por que essa cena e esse conjunto de cenas que estão acontecendo aqui é a maior marcha da história. Amém? Todo mundo achou? Verso 32 vai dizer o seguinte: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à sua frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente chamou à parte os 12 e lhes disse o que havia de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui nessa noite, ó Deus, nós estamos para ouvir a Tua palavra, ó Deus, e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, ó Pai. Nos direcione, meu Pai, e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa fazer-nos entender a Tua palavra, ó Deus, e que essa palavra possa cair como uma semente em nossos corações, Pai, como uma terra fértil. Recebe assim a semente, Pai. É essa a nossa oração, ó Deus, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, quando nós olhamos para a história, né? História é aquela matéria que a gente aprende na escola, né? Ou pelo menos deveria aprender. A gente vê algumas marchas, acontecendo algumas marchas, o quê? Algumas pessoas que iam caminhando, lutando pelos seus direitos. Nós vemos a marcha trabalhista, onde trabalhadores lutaram pelos seus direitos. A gente vê marchas de estudante, onde eles lutavam pelos seus direitos. E tantas outras marchas do exército e tantas outras. Essa, porém, ela estava ocorrendo num caminho para Jerusalém e é a principal marcha da história. Quando nós vamos ler as Escrituras e vemos no Antigo Testamento, existia um costume no Antigo Testamento que era o povo das cidades vizinhas subiam para Jerusalém na época da Páscoa. Na época, para festejar a Páscoa, era de costume grande multidão subir até Jerusalém. E nós vemos que Jesus Cristo, ele, com os seus discípulos, também faz essa marcha, essa peregrinação rumo à cidade de Jerusalém. E eles vão nessa caminhada. E essa é a terceira e última vez que Jesus prediz a sua morte. Que Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai morrer e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Essa é a terceira e última vez que Jesus fala sobre essa marcha, o que vai acontecer. E essa marcha é a maior marcha da história e a mais importante, porque ela tem consequências eternas. Quando nós olhamos essas outras marchas na história, elas não têm consequências eternas. Agora essa tem consequência eterna. Porque foi lá em Jerusalém, foi na Páscoa, aonde Jesus de fato se entregou. Aonde Jesus de fato deu a sua vida por mim e por você. Por isso que as consequências dessa marcha são eternas. Porque quando Jesus ele morre naquela cruz, ele derrama o seu sangue, ele derramou o seu sangue uma vez por toda.
O sacrifício foi feito uma vez por todas. Agora não precisava mais do cordeiro ser imolado, porque o Cordeiro de Deus, ele se entrega. E era isso que Jesus estava falando aos seus discípulos. Essa marcha, esse caminho que Jesus percorre com seus discípulos, é um caminho de contrastes, é um caminho de diferenças, é um caminho de um lado oposto ao outro, porque nós vemos em Jesus caminhando para lá, corajosamente, apesar de saber que ele enfrentaria a morte. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas a sua parte de ser humano, ele sabia que ele ia sofrer. Ele sentia a dor, ele sentia a tristeza. E ele sabia o que ele ia encarar em Jerusalém, porque ele era o próprio Deus. E os profetas que vieram antes de Jesus já apontavam para essa cena. Já apontava, Isaías já falava que Jesus iria sofrer, que ele ia levar sobre si os nossos pecados, que pelas pisaduras dele nós seríamos curados, seríamos sarados. Então Jesus, ele caminhava para lá corajosamente, porque ele sabia o que o aguardava em Jerusalém. Ele sabia que a própria Jerusalém, os próprios fariseus, iriam prendê-lo e matá-lo. Ele sabia, mas ele caminha essa marcha corajosamente, enquanto os seus discípulos estavam cheios de temor. Olha só no que fala no verso 32, é justamente isso. Olha só, os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo, porque eles sabiam que os fariseus estavam atrás de Jesus. E era em Jerusalém que estava a concentração deles. E eles ficaram temerosos. Porém, Jesus caminhou corajosamente. Ele sobe para dar a sua vida. Enquanto os discípulos dele, mais uma vez nós vemos, que estão preocupados com si próprios. Estão egoístas. São egoístas. Na primeira predição de morte dele, a gente vê que eles estavam egoístas, estavam pensando em quem era melhor, em quem era maior. Jesus traz uma criança e ensina o custo do discipulado. Depois nós vemos que eles estão querendo cada vez mais ser melhor do que o outro, lutando para ser grande. Estão o tempo todo fazendo isso. E Jesus mostra o custo do discipulado. Mostra que para ser grande no reino dos céus, precisa servir a todos. E os discípulos ainda não tinham conseguido compreender isso. Eles achavam e se interessavam apenas nessa terra, em servir a Jesus nessa terra. Mas não era bem assim. A caminhada de Jesus não era bem assim, porque Jesus ele sobe para Jerusalém para servir. Quando Jesus ele desce nessa terra, ele se despiu de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua glória, para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna. Ele abre mão de tudo, e isso significa renúncia. Ele abre mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, para sofrer. Ele abre mão de ser o próprio Deus. Ele abriu mão quando desceu aqui do seu poder, da sua divindade, para ser um ser humano que ia sofrer no seu corpo os açoites, a humilhação. Só que os discípulos o quê? Aspiravam grandeza. Ó Senhor, quem é o maior?
Ó Senhor, nós vamos ver no próximo trecho a seguir, os discípulos, logo depois que Jesus fala isso, eles estavam querendo pensar no grande dia lá, quem ia estar à direita e à esquerda de Jesus. Eles só pensavam em aparência, eles só pensavam em aparecer, mas eles ainda não tinham entendido que para ser grande no reino dos céus, eles deviam servir a todos. Eles queriam um Jesus Cristo, um Messias, e esperavam esse Messias como um reino triunfalista, como um reino que iria vir e destruir o Império de Roma. Mas Jesus mostra para eles que não era disso. Não era assim que funcionava o reino de Deus. Não é assim. Jesus, ele se humilha, enquanto os discípulos de Jesus queriam ser exaltados. E muitas vezes nós queremos um rei, queremos um Messias que nos dê tudo nessa terra, que nos exalte nessa terra. O discurso é que você deve ser exaltado, que você não pode sofrer, que você não pode passar por problemas, que você vai viver o melhor dessa terra. Eu não estou falando que Deus não pode nos abençoar, não, irmãos. Afinal de contas, Ele nos abençoa todos os dias. Mas o grande problema é que muitas das vezes nós estamos como esses discípulos, que enquanto Jesus falava que Ele ia subir para Jerusalém para morrer, eles estavam preocupados de quem era o maior, de quem Jesus gostava mais. Enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém para entregar a sua vida, eles estavam preocupados em proibir quem estava expulsando demônios e fazendo o bem, porque eles se achavam melhores do que os outros. E Jesus mostra, cada trecho desse, logo depois em seguida, ele traz um ensinamento do custo do discipulado, de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Existe um preço a ser pago. Para estar na glória com Deus, existe um preço. Precisa passar pela cruz, assim como o próprio Jesus passou nesse caminho para Jerusalém. Caminho marcado pela dor, o caminho marcado pelo sofrimento, o caminho marcado pela morte. E muitos não querem caminhar e trilhar esse caminho. Sabe por quê? Porque muitos não querem sofrer. Hoje em dia as pessoas falam que, não, você não pode sofrer. Você é filho de Deus, então você não pode sofrer. Você é filho de Deus, então você não pode passar por privações. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, que no mundo nós teremos tribulações, que no mundo nós seremos perseguidos. Mas o que Jesus fala é, olha, ei, tem de bom ânimo, porque eu trilhei esse caminho de sofrimento e venci. Eu venci para que todos vocês vencessem. Para que todos vocês um dia estivessem na glória com Deus. E essa é a recompensa daqueles que trilham esse caminho de sofrimento, esse caminho de dor, esse caminho de zombaria, assim como o nosso mestre trilhou. A marcha que mudou a história foi uma marcha aonde Jesus Cristo, ele não luta pelos seus direitos. Ele fala, não, eu tenho direito, eu sou rei, eu sou da linhagem de Davi, eu tenho direito. Não. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. A marcha que mudou a história, Jesus, ele caminha o caminho do sofrimento. A marcha que mudou a história, Jesus caminha como ovelha muda para o matadouro e se entrega.
E ele convida gentilmente os discípulos dele a fazer esse caminho. Foi difícil os discípulos entenderem. Muitas das vezes é difícil para nós entendermos. Ontem falamos ali na casa da dona Lucília sobre gratidão. Gratidão. Apesar dos momentos difíceis que passamos, tem coisas que podemos agradecer. Mas o caminho do sofrimento precisa ser trilhado. E essa antecipação de Jesus em alertar os seus discípulos, por mais que tenha sido dura, precisava revelar algo muito importante para eles. Revelava algo sobrenatural para eles. Mas eles estavam desapercebidos. Eles estavam focados nessa terra. E aí, quando perdeu, opa, já era. Perdi. Já era. Porque eles estavam focados nessas coisas da terra. Eles estavam focados em ser grande, em ganhar dinheiro. Estavam focados em ter coisas, em ser famosos. E não naquilo que deviam estar focados. E muitos de nós, muitas das vezes, estamos focados naquilo que não é para estarmos focados. E esquecemos o Evangelho, e esquecemos aquilo que Cristo nos convida a fazer. Jesus está a caminho de Jerusalém, a cidade aonde ele seria crucificado, e os seus discípulos ainda estavam presos nessa visão triunfalista. Porque logo os fariseus rejeitaram a Jesus. Primeiramente porque eles também esperavam o Messias, que seria poderoso na terra. Poderoso na terra como era o poderoso na terra para eles, que livraria eles do Império Romano. Isso era poderoso. Agora, quando Jesus nasce pobre, quando Jesus não tem nem aonde ser colocado, opa, esse não é o rei que a gente espera. O que nós podemos esperar de um rei pobre? Qual é o poder dele? Porque a visão deles estava nessa terra. Muitas pessoas estão enchendo igrejas, enchendo lugares com esse pensamento de que Jesus, ele é o rei, mas apenas dessa terra. E é aqui que ele vai me fazer prosperar de tal maneira que eu vou ser milionário, que eu vou ser rico, que eu vou ser dono de posses. Olha, eu não tinha nada, eu vivia pelo mundo mendigando, e hoje eu tenho isso, sou dono de empresa. É isso que o mundo quer. É isso que, infelizmente, as pessoas querem. Mas elas estão sendo enganadas por um evangelho diluído, um evangelho triunfalista, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Mas John Lennon, Jesus Cristo, ele não triunfa. Sim, ele triunfa sobre a morte. Ele triunfa sobre esses poderes de Satanás, o poder do pecado, para nos dar a vida eterna. É sobre isso que Cristo triunfa. Mas as pessoas querem aplausos, fama, sucesso, riquezas. É isso que as pessoas querem e correm atrás. Como a gente viu na semana passada sobre o jovem rico, como é difícil aqueles que têm o dinheiro por seu Deus, como é difícil essas pessoas se achegarem até o Evangelho. Porque não querem renunciar. Porque não querem abrir mão. Mas não é assim. Jesus nos mostra que não é desse jeito. Jesus nos mostra que é preciso ser traçado o caminho aonde zombarão dele, aonde cuspirão nele, aonde o matarão. E é essa caminhada que os discípulos dele devem seguir. Ele está na frente, abrindo o caminho.
mas o caminho que ele abre é um caminho para Jerusalém. É um caminho aonde ele vai morrer e entregar a sua vida. Não é um caminho para o sucesso. Tem até um louvor, uma música, um hino antigo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente de noite e de dia. Não é assim? O caminho que Jesus está abrindo aqui para os seus discípulos é o caminho do sofrimento. É o caminho da perseguição. Mas John Lennon não compensa. Isso nós já vimos aqui para a gente colocar na balança em uma das pregações. Como não compensa? Paulo ele vai falar que o sofrimento que ele estava passando não se comparavam com a glória que havia de ser revelada. E Paulo foi um camarada que sofreu demais. E ele falava, olha, isso que eu estou passando não se compara nem um pouco com a glória que há de ser revelada. Só que as pessoas querem um Messias político, um Messias que vai dar. Toma aqui, toma, dinheiro, toma, quer carro? Toma carro. Aí entra com o carro para botar a mão no carro e ser abençoado com o carro. Que absurdo! O que estão fazendo do Evangelho? Uma mentira. Estão pregando mentiras. E muitas pessoas estão sendo enganadas, porque elas acham que é colocando a mão naquele carro que entra dentro da igreja, que aí sim, o sucesso, a fama, o dinheiro. Absurdo isso. Aonde está isso nas Escrituras? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos reis que foram muito ricos. Então, na minha vez, eu também tenho que querer riquezas. Eu já ouvi um pastor falar sobre isso. Mentira! Porque o próprio Jesus falou que ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. E ele é o mestre. Ele é aquele que nós seguimos. Um evangelho diluído na água, que tem destruído várias pessoas, que tem levado várias pessoas ricas, cheio do dinheiro, mas tudo para o inferno. Porque não querem trilhar o caminho de Jerusalém. O caminho do sofrimento. Nós vemos aqui a profecia da paixão falada por Cristo, porque ele estava indo para aquele lugar para doar a sua vida por nós. Jesus anuncia que seria entregue aos líderes religiosos, aqueles que eram para estar confirmando Jesus Cristo e afirmando Jesus Cristo, foram aqueles que se oporam a Jesus Cristo. E o prenderam, mataram, açoitaram, escarneceram. Jesus ele é escarnecido, açoitado e morto. Olha só o que fala lá em João 19. João 19, do 1 ao 3. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele, vestindo-no como uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam, salve o rei dos judeus! E lhe batiam no rosto. Olha só o escárnio. Olha só a zombaria. O rei tinha uma coroa, então eles fazem uma coroa para Jesus Cristo, uma coroa de espinho, e coloca na cabeça dele, crava aqueles espinhos na testa dele, e começam a zombar.
e acham isso bonito, e hoje em dia estão zombando do Evangelho, e as pessoas estão achando bonito. Ah, viva a liberdade a liberdade. E aí a gente vê numa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, o que a gente vê? Escarnecendo da Santa Ceia. Um monte de drag queen, homens vestidos de mulheres, homens que se dizem mulheres. O quê? Fazendo aquela cena daquele quadro da Santa Ceia. E aí, nós não podemos falar que eles estão errados, mas eles podem escarnecer a fé, assim como escarneceram Jesus Cristo. O mundo vai de mal a pior. Quantos ataques à fé cristã nós vemos em carnaval, em festas, em passeatas LGBTQI, não sei o que lá a mais. Escarnecem a fé. E nós não podemos falar que eles estão errados. Nós não podemos falar que isso é uma afronta contra a nossa fé, porque tem a liberdade deles. Mas eles podem escarnecer. Olha só. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? E o próprio Cristo, como nós vemos em João 19, ele sofre isso. Aqueles homens, aqueles soldados, fazem roupa para ele, colocam uma coroa de espinhos. Olha, salve o rei de judeus. E batiam em seu rosto. Olha só o que fala em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, versos 67 e 68. Olha só. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e dizia: profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Olha só, o nível da zombaria, o nível da falta de respeito. Cuspiram em Jesus. E em toda a cultura, o cuspe é uma afronta. Ninguém sai cuspindo no outro. Quando uma criança cospe, porque tem criança que tem mania de cuspir, o pai logo ensina, porque isso é uma falta de respeito. Ninguém se cospe em ninguém. Mas o Messias, aquele que veio nos salvar, ele foi cuspido no seu rosto. Cuspiram, bateram, zombaram dele. E aí nós não queremos ser zombados. Nós não queremos ser expostos à zombaria. Sabe o que isso mostra para nós, aquela cena? É que nós estamos no caminho certo. E eles podem até escarnecer da fé, assim como Jesus Cristo foi escarnecido. Mas nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós estaremos com Cristo naquele grande dia, aonde todos cairão prostrados de joelhos e adorarão a Ele, porque Ele é o único Senhor e Salvador de todas as coisas. Creia nisso. Creia porque está escrito pelo próprio Deus nas suas Escrituras. Essa profecia não era apenas uma predição, mas uma revelação do plano de Deus para salvar a humanidade.
o próprio Filho do Deus encarnado desce nessa terra para salvar a humanidade e a própria humanidade rejeita Ele como Deus, rejeita Ele como Messias. Os próprios fariseus, mestres da lei, os gentios, cuspiam, açoitavam, batiam em seu rosto. Olha a crueldade da humanidade com o seu Salvador. Olha a crueldade da humanidade com aquele que veio trazer a vida, aquele que veio perdoar os pecados, aquele que veio livrar do sofrimento eterno, da morte eterna. Jesus ia na frente dos seus discípulos. Ele lidera os seus discípulos numa caminhada onde ele sabia que sofreria e estava disposto a pagar o preço. Ele sabia que eles o rejeitariam, mas ele foi disposto a pagar o preço. É como aquela música, não sei se vocês já ouviram. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Olha só o amor de Jesus Cristo. Essa canção é linda demais. Olha o sofrimento de Jesus Cristo. Se isso não for amor, não existe mais sentido para a nossa vida. Não existe mais razão para nós vivermos. Não existe mais sentido. Deus, ele vai na frente. Não precisamos temer os perigos, nem o pavor da morte, pois é Jesus que vai na frente, abrindo o caminho. E mesmo que morramos, nós viveremos. Mesmo que a morte vir sobre nossa carne, nós viveremos. Todos os discípulos morreram e foram martirizados. Apenas João morreu de velhice, mas os outros todos foram martirizados. O que é martirizado, John Lennon? É morrer por causa da sua crença. Todos eles caminharam a caminhada do sofrimento, mas eles puderam ver os céus abertos, assim como o jovem Estevão viu os céus abertos. Olha só, irmãos. Aquele que caminha pelo sofrimento, aquele que caminha um caminho de arrependimento, de fé e esperança em Deus, vai ver os céus abertos e Jesus Cristo com as mãos estendidas: entrai no meu gozo eterno, ó filhos do meu Pai. Filhos amados, é essa nossa esperança. Ainda que morramos, nós viveremos. A ressurreição é a nossa esperança. E o próprio Cristo falou que depois do terceiro dia, eles poderiam ter certeza de que Ele ressuscitaria e traria a vida eterna, a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Foi dessa forma que Cristo triunfou. A sua vitória sobre a morte, sobre o poder do pecado, é o que nos traz esperança, é o que nos traz vida. Existe um custo, amados. Infelizmente, as pessoas não querem pagar o preço. Não querem pagar o custo. Eu
Sofrer? Vou nada. Eu pagar o preço? Ser taxado como bobo? Levar cuspirada até na cara? Não quero, não. Eu quero triunfar. Mas só triunfará no grande dia aqueles que caminharem a caminhada para Jerusalém. E a caminhada para Jerusalém é essa caminhada, é essa marcha do sofrimento, da zombaria, do escárnio. É essa caminhada, só verá a glória de Deus aqueles que passar pelo caminho da renúncia, aqueles que passarem por esse caminho de sofrimento. Não existe outro caminho, não existe outro. Seguir a Cristo não é fácil, envolve renúncia, sofrimento e muitas das vezes martírio, morte. Quantos irmãos, nesse momento que nós estamos falando e compartilhando a palavra, estão morrendo por causa da sua fé? Quantos irmãos estão presos como animais nesse momento por causa da sua fé? E nós? Era para nos envergonhar. Porque muitas das vezes nós passamos por um problema e a gente quer bater no peito. Eu não posso passar por isso. Eu sou filho de Deus. O próprio filho unigênito dele sofreu um sofrimento que nenhum de nós passaremos ou vamos passar, nem aqueles que foram martirizados passaram. Esse é o custo do discipulado. Mas só que, no entanto, a recompensa é eterna e infinitamente maior do que qualquer sofrimento. É aquilo que eu disse que Paulo falou. Não se compara. Não se compara. Ah, mas John Lennon, eu não quero porque está muito longe. Não, ninguém sabe se está longe. Ah, John Lennon, eu não quero porque eu quero ser feliz nessa terra. Eu não estou falando que você não vai ter momentos de paz e momentos de felicidade. Você vai, sim. Afinal de contas, a esperança de uma vida eterna era para te trazer felicidade. A esperança de estar com Cristo e não ter mais sofrimento, não ter mais dor, era para te trazer esperança. Era para me trazer esperança. A cruz, ela não é apenas um símbolo, irmãos, mas ela é o centro da fé cristã. Sem a cruz de Cristo, não haveria salvação, não haveria remissão de pecados. A cruz é o símbolo da nossa fé e esperança de que encontramos o amor de Deus, porque é na cruz, na morte e ressurreição de Jesus, que nós encontramos o amor de Deus. Não é numa casa, não é num carro, não é em riquezas que encontramos o amor de Deus. O amor de Deus nós encontramos na cruz de Cristo. Porque é lá que nós temos a esperança da ressurreição, de vida eterna. E é isso que me dá força para vencer as dificuldades da vida. É isso que precisa nos dar força para vencer os problemas da vida. É isso que precisa me dar força para, quando eu ver um problema, não focar no problema e ser grato a Deus. Que por mais que não tenha saída o meu problema, eu vou viver a vida eterna e eu preciso ser grato a Deus por isso. É esse o caminho. Jesus nos convida a abraçar o caminho da cruz. Ele nos convida gentilmente. Ele nos convida.
Ele não impõe nada a ninguém. Ele nos convida. Você quer ser meu discípulo? Pegue a sua cruz e siga-me. Com aquele jovem rico, Jesus não colocou, naquela época não tinha arma de fogo, ele não colocou uma espada no gogó do jovem e falou, você vai me seguir. Você vai porque você vai. Não, ele não fez isso. Você quer ter a vida eterna? Vai, vende tudo o que possui e siga-me. O jovem não quis. Jesus forçou ele? Não. É para quem quer. É para aqueles que desejam. É para aqueles que se posicionam diante de Jesus Cristo. É para aqueles que querem ter a vida eterna. O caminho é desafiador, mas também é um caminho de grande alegria e propósito. Deus, ele traz propósito para a nossa vida. Ao seguirmos Jesus Cristo, encontramos uma vida abundante, mesmo diante de dor e sofrimento. Como é que pode fulano estar feliz, está cantando e louvando a Deus, se está passando por grande sofrimento? É porque encontra paz, alívio no sofrimento. E esse alívio quem dá é só Jesus Cristo. Por isso que as pessoas não entendem, porque elas não querem Jesus Cristo. E aí, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo fama, mesmo tendo riqueza, não são felizes como nós cristãos somos. Ou deveríamos ser e expressar isso. Imagine, feche seus olhos, vamos imaginar uma coisa. Feche seus olhos para você imaginar essa cena. Bota aí a sua mente para funcionar. Imagine que você está escalando uma montanha bem alta. No início, é fácil a subida. A vista é bonita, a gente consegue enxergar as árvores, as flores. É bonita a subida. Mas à medida que a gente começa a avançar, as dificuldades começam a aumentar. O caminho se torna pedregoso, se torna mais alto, se torna inclinado, íngreme demais. O ar começa a faltar, porque parece que quando nós estamos na altitude, o ar é mais pesado e a gente não consegue respirar. E a tentação de desistir se torna cada vez maior. Cada vez maior a gente quer desistir, porque a gente não está aguentando aquela caminhada. No entanto, nós caminhamos com a esperança de chegar no topo dessa montanha e ter uma vista linda, e ter uma vista deslumbrante da criação de Deus. Porque a vista no topo vai ser ainda mais espetacular. Pode abrir o seu olho. Olha só, a caminhada cristã, ela é basicamente assim. Quando nós iniciamos o caminho da vida cristã, a gente sente alegria, paz, porque é bom seguir a Jesus Cristo. Só que quando nós estamos caminhando no Evangelho, parece que as coisas começam a ser difíceis. A gente tem que renunciar, a gente tem que se controlar, a gente precisa perdoar uns aos outros, a gente precisa agora viver uma vida reta. Algumas pessoas vão nos taxar de bobo, algumas pessoas vão até nos perseguir por causa do Evangelho. E a caminhada parece que começa a ficar difícil. Mas haverá momentos de alegria e paz. Haverá momentos de refrigério. Mas também haverá momentos de sofrimento e provação. Vai haver esses momentos. Só que, no entanto, a recompensa final, quando nós chegarmos em cima, no topo dessa montanha espiritual, nós teremos a vida eterna com Deus.
E aí é como fala em Apocalipse, que lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, porque tudo já passou. Estaremos com Cristo Jesus. É essa a nossa esperança. Por isso, está difícil a caminhada. O pecado te chama. O caminho errado te chama. Os prazeres da vida te chamam. Continue na caminhada para Jerusalém, na caminhada de sofrimento, porque você estará na Nova Jerusalém. E o caminho para Nova Jerusalém é um caminho de sofrimento. Mas continue. Não se desvie. Ou senão, entre logo nesse caminho. Se converta para esse caminho. Porque o outro caminho é perdição. Caminho para Jerusalém. Apesar de ser difícil. E aí, eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir. Você está disposto a seguir a Jesus Cristo? Não precisa me responder, mesmo diante das dificuldades. Faz essa pergunta para você mesmo. Eu estou disposto a seguir a Jesus Cristo quando vier a dificuldade, quando faltar o alimento na minha mesa, quando vier a doença sobre minha vida. Eu estou disposto a seguir a Jesus? Ou eu vou rejeitá-lo? Quando as pessoas começarem a zombar de mim, eu continuo ou eu paro? Qual é o significado da cruz para você? Qual é o significado do sofrimento para você? É passageiro? Ou não? Como você pode testemunhar isso do amor de Deus em seu dia a dia? Louvando e agradecendo? Ou murmurando? Reclamando? Tendo um coração grato? Ou um coração ingrato, que tudo está ruim, tudo está mal? Ou agradecendo? É difícil. É difícil, eu não estou falando que é fácil, não. É difícil. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é difícil manter firme na caminhada. Mas esse é o convite de Jesus Cristo. Ei, mantenha-se firme, crede em mim. Eu venci o mundo. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Não é fácil a caminhada, irmãos. E eu compartilho disso com vocês, que não é fácil para mim também, não. Não é porque eu sou pastor que tudo fica fácil para mim, não. Tem hora que eu pego uns paredões na escalada da fé que dá vontade de desistir. Falta o ar. Mas se eu só focar no problema, eu não vou conseguir. Agora, quando o meu foco está em Jesus Cristo, no alvo, eu consigo pelo intermédio da força dele. Quando eu olho a caminhada que ele traçou para morrer no meu lugar, eu consigo por intermédio dele. Nós conseguimos por intermédio dele. E se eu consigo, que sou pecador, você também consegue. Basta querer. Basta se colocar diante de Deus. Que possamos, como discípulos verdadeiros de Jesus, abraçar a nossa cruz e seguir o caminho que Ele nos mostrou. E qual o caminho, John? O caminho para Jerusalém é o caminho de dor e sofrimento. Mas quando chegarmos lá, tem uma cidade preparada para nós.
tem uma vida abundante preparada para nós. E eu não poderia terminar essa palavra sem ler esse verso que eu mais amo das Escrituras. Tem muitos versos que eu gosto muito, mas esse é um dos. Apocalipse 21, no verso 3, vai dizer o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Nós viveremos na presença de Deus. O tabernáculo de Deus é a presença dele, a glória dele. Nós estaremos com ele, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Presta atenção no verso 4, e você já deve até conhecer. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, e agora nós estaremos com Cristo na Nova Jerusalém, porque a caminhada de sofrimento só foi antes. Na chegada é só glória. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor, ó Deus querido, possa nos ajudar nesse caminho para Jerusalém, ó Deus, nesse caminho de sofrimento, nesse caminho de dor, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus querido, nós queremos esmorecer pelo meio do caminho, Pai, mas nós te pedimos, ó Deus, nos ajude, meu Pai, venha com o teu cedro, ó Pai, e nos ajude, ó Deus, nessa caminhada, Pai, venha com a tua graça sobre nossas vidas e nos dê forças, ó Pai, para caminhar, ó Deus querido, essa caminhada a Jerusalém, ó Deus, essa caminhada de renúncia, caminhada de sofrimento, ó Deus, nos ajude, Pai. Precisamos da tua força, Pai. Nos ajude, ó Deus. E muito obrigado porque o Senhor trilhou esse caminho antes, nos dando a possibilidade de também caminhar nele, Pai. É essa a nossa oração, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Que essa palavra possa gerar vida em teu coração.